Olá pessoal, tudo bem? Iniciando um novo curso, Facilitação de Focus Group de Inovação. Nesta primeira aula, nós iremos apresentar os principais resultados que os nossos clientes almejavam ao realizar o Focus Group com base na nossa experiência de 30 anos facilitando Focus Group de Inovação com pensamento estratégico. Os 3 principais resultados desejados pelos nossos clientes foram: 1. Inovação com base na necessidade do cliente, ou seja, com foco no foco do cliente. 2. Validação de uma ideia de inovação do fornecedor. 3. Engajamento em uma solução pronta do fornecedor. Basicamente, o processo de Focus Group de inovação tem essas 3 etapas. 1. O fornecedor quer inovar, ou seja, desenvolver novos produtos ou serviços. 2. O fornecedor quer ouvir o cliente, ou seja, já tem a cultura de foco no foco do cliente. 3. Realização do Focus Group com o cliente para priorizar as oportunidades de inovação com base nas necessidades dos clientes. Na prática, a lógica também é simples. 1. O cliente tem várias necessidades. 2. Durante o Focus Group, o cliente prioriza e foca as reais necessidades ou questões-chave. 3. O fornecedor desenvolve a solução com base na necessidade focal do cliente. No final, todos ganham. Um exemplo real que nós facilitamos. 1. Grupo focal formado por grandes produtores de café com colheita mecanizada. 2. Durante o Focus Group que nós facilitamos, entre as inúmeras necessidades dos clientes, eles focaram a necessidade da colheita mecanizada no chão. 3. Os fornecedores desenvolveram a solução para a necessidade focal dos clientes. A realização de Focus Group com foco em inovação e necessidade do cliente contempla automaticamente a validação da ideia e o engajamento na solução. Mas, nos casos em que o fornecedor tem uma ideia de inovação sem antes ouvir o cliente, nós facilitamos o segundo tipo de Focus Group, o de validação da ideia ou alinhamento com os clientes. Neste segundo tipo de Focus Group, nós temos este processo. 1. O fornecedor já tem uma ideia de inovação, seja em produto ou serviço. 2. O fornecedor quer ouvir o cliente, pois tem a cultura de foco do cliente. 3. Nós facilitamos o Focus Group com clientes para o cliente perceber valor na ideia do fornecedor com base nas suas necessidades. Este alinhamento diminui o risco de fracasso da ideia do fornecedor. Na prática, a lógica ou racional também é bem simples. 1. Durante o Focus Group, o cliente prioriza as suas necessidades. 2. A ideia do fornecedor realmente atende à primeira necessidade do cliente. Este é o cenário ideal. 3. Ou a ideia do fornecedor pode ficar em stand-by, ou melhor, é planejada para ser entregue no timing correto. Um exemplo real de Focus Group que nós facilitamos. 1. O grupo focal foi com grandes produtores de cana com colheita mecanizada. 2. Durante a facilitação do Focus Group, os clientes priorizaram 2 necessidades. Primeiro, ter a tecnologia da semente. Ok, esta era a ideia do fornecedor. Segundo, ter a tecnologia de maquinário. Esta necessidade foi desenvolvida em paralelo com a colaboração dos clientes. O terceiro tipo de Focus Group que nós facilitamos ocorre quando o fornecedor desenvolve uma solução por si só, sem antes ouvir os clientes, e no momento da venda não consegue o engajamento do cliente nesta solução, seja por pura resistência às mudanças ou não perceber valor na solução. Este é o processo do terceiro tipo de Focus Group. 1. O fornecedor já tem a inovação, ou seja, um novo produto ou serviço. 2. Durante a venda, os clientes não percebem valor na solução, às vezes até por pura resistência às mudanças. 3. Nós facilitamos o Focus Group com os clientes para eles perceberem valor na solução e obter o engajamento nela. Na prática, a lógica durante o Focus Group é parecido com o caso anterior. 1. O cliente prioriza as suas necessidades. 2.
o cliente percebe que a solução do fornecedor atende à sua primeira necessidade. Na nossa experiência, isso ocorre em mais de 80% das vezes. 3. Ou a solução do fornecedor fica em stand-by, para ser oferecida novamente no melhor timing, geralmente no curto prazo. Um exemplo real que nós já facilitamos várias vezes. 1. A equipe de vendas, que é um tipo de cliente interno, tem resistência ao conceito de venda consultiva. 2. Durante a facilitação do Focus Group, a equipe de vendas percebe valor na venda consultiva. Ou seja, nós conseguimos o engajamento do cliente interno na solução ou inovação, e assim obtemos a mudança comportamental desejada. O que ocorre durante a facilitação é que os participantes são protagonistas na discussão, explicação, estruturação e elaboração das estratégias, diagnóstico e solução. Na prática, durante o Focus Group, os clientes ensinam o conteúdo para o facilitador na posição de aprendiz. Lembrando a pirâmide de aprendizagem de Glasser, a pessoa aprende mais de 90% de um conteúdo quando ele está ensinando. E é esse aprendizado que gera o engajamento. Comparando esses três tipos de Focus Group, na nossa experiência de 30 anos facilitando o Focus Group de inovação com pensamento estratégico, o primeiro tipo, com foco na inovação, é o que gera a melhor relação custo-benefício, pois este tipo de Focus Group contempla também a validação das ideias e o engajamento na solução. Encerrando a primeira aula do curso Facilitação de Focus Group de Inovação. Nesta aula, nós apresentamos os resultados que os nossos clientes mais desejam ao realizar os Focus Group. Nas próximas aulas, nós iremos contemplar as etapas de planejamento do Focus Group, execução e avaliação de resultados. Até a próxima aula. E se tiver alguma dúvida específica sobre Focus Group ou Grupo Focal, nós também podemos fazer aulas adicionais.